Olá, bem-vindo aqui a mais um Caminhando pela Bíblia. E hoje nós vamos ter o privilégio de começar já o nosso primeiro livro, né? Até aqui nós temos feito algumas introduções e agora nós já vamos começar aqui o nosso primeiro livro, que é o livro de Gênesis, né? Então isso aqui vai ser o nosso primeiro passo dentro dos livros bíblicos. Nós já falamos aí de uma visão geral da Bíblia, uma visão geral do Antigo Testamento, uma visão geral do Pentateuco, e agora nós podemos caminhar aí livro por livro, né? Então, começando aqui, eu acho que esse é a grande a grande abertura das Escrituras. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu nunca esqueço de uma exposição muito interessante, porque no jornalismo você tem uma coisa chamada lead, que é o primeiro parágrafo de uma notícia. E nesse lead você tem que ter ali as informações iniciais que vão despertar no leitor o desejo de conhecer mais, né, de aprender mais. E aí, essa pessoa descreveu Gênesis 1:1 como o lead mais famoso da história, né? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, que desperta em você o desejo de saber, e daí, como é que a coisa continuou, né? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Bom, aqui já falamos um pouquinho, deixa eu opar, já falamos um pouquinho, Gênesis significa origem, e esse é o nome mais evidente, porque ali você tem a origem de tudo, começo de tudo, explicado ali no Gênesis. E no hebraico o nome não difere muito, porque é Berist, no princípio, então isso também está falando sobre o princípio de todas as coisas. O autor você sabe que é Moisés, mas algumas coisas que para a gente começar a conhecer esse livro. Primeiro, Gênesis é um dos livros mais citados no Novo Testamento, servindo de base para todo o restante das Escrituras Sagradas. Às vezes as pessoas que são iniciantes na palavra, elas não percebem, mas Gênesis ele vai dar o tom para toda a Bíblia, para toda a teologia, para tudo que vem depois. Basta você lembrar que praticamente a história da Bíblia é o resultado da aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Então aqui você vai ter as primeiras alianças de Deus com os homens, você vai ter a aliança de Deus com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Você tem aí fatos que têm influenciado bilhões de pessoas durante milhares de anos. Então pensa nos assuntos da queda, dilúvio, Torre de Babel, o conflito judeus e árabes, o papel distintivo de Israel, a destruição de Sodoma e Gomorra, quanta coisa a gente não tem aqui no livro de Gênesis. Então ele é uma verdadeira abertura para o nosso conhecimento, para a nossa cultura, para tudo aquilo que, para toda a nossa visão de mundo que está aí. Então o livro de Gênesis não é pouca coisa, mas ele é um impacto muito grande no nosso mundo. Né? Então tudo que você tem na Bíblia ali vem dali. Né? O livro traz como centro o quê? O chamado de Deus e a aliança de Deus com Abraão. Abraão e depois Abraão. Então, esse momento que Deus o chama e faz uma aliança com ele é determinante para o resto da história da Bíblia. E se é determinante para o resto da história da Bíblia, também é determinante para a história do mundo. Então, Deus tira Abraão ali do meio do seu povo, do meio da sua parentela, e propõe para ele um plano. E esse plano vai começar a se desenrolar aqui em Gênesis, lembrando que ele passa por Isaac e depois passa também pelo neto de Abraão, que foi Jacó, e que teve o seu nome mudado para Israel. Tá? Então vamos lá. Divisões do livro de Gênesis. Né? É importante, às vezes a gente pega alguma coisa e a gente divide, e isso ajuda a compreender melhor. Então nós vamos dividir aqui o livro de Gênesis. Tá? Então, do capítulo 1 até o 11, não trata propriamente da história de Abraão, da história do povo judeu, né? Não trata necessariamente disso. Vai tratar principalmente, né? Vai tratar principalmente da história do mundo. Então é uma visão. E aqui eu gosto de destacar isso, gente, porque aqui nós não temos uma visão completa da história desse período. Da queda até Abraão, são milhares de anos, você não sabe o que aconteceu ali. Vamos lembrar que as pessoas viviam muito,
a população no mundo provavelmente era imensa, maior do que a gente pode imaginar, e nós não temos material histórico para descrever aí, e nem esses primeiros capítulos de Gênesis pretendem ser uma explicação para tudo. Eu vou entender a história do mundo desse período aí. Não vai. Você vai ter algumas coisas, alguns detalhes. Eu dou um exemplo assim, é um exemplo interessante, porque a Bíblia fala que Abraão teve Caim e teve Abel, e aí Abel mata Caim. Perdão, sempre erro isso, né? Caim mata Abel. E Caim mata Abel, e após matar Abel, ele fala para Deus, olha, se alguém me ver, vai me matar. E aí Deus fala assim, não, vou pôr uma marca em você para que você não morra. E ele sai dali e encontra uma mulher e casa. Bom, surgem várias perguntas, né? Se era Adão e Eva, Caim e Abel, quem que ia matá-lo, né? Quem? Era o Abel? Aliás, o Abel não era, estava morto. Era Adão, era Eva, né? Quem era? E aí ele casa com quem? Bom, gente, aí nós já vemos que as pessoas precisam entender que ali é um fato no meio de incontáveis fatos. Muita coisa tinha acontecido. Se você chega lá em Gênesis 5, você tem ali que Abraão viveu 930 anos, teve filhos e filhas. Quantos filhos e filhas você acha que teve um homem que viveu 930 anos? Tá? É muito interessante lá, porque também diz assim, que quando Adão tinha 130 anos, ele teve 7. E não fala de Abel e Caim que vieram antes. Então, ou seja, a narrativa ali não é uma narrativa detalhada de todos os filhos, de tudo que aconteceu na vida deles. É um fato, um elemento ali naquela história toda ali. Então, muita coisa que aconteceu ali, ou melhor dizer, a maioria das coisas que aconteceram ali, quase tudo que aconteceu ali, nós ignoramos completamente. Nós só temos uns fatos esparsos aqui e acolá, né? Mas nós precisamos entender que assim como Adão e Eva tiveram filhos e filhas, os filhos e filhas dele tiveram filhas e filhas, tiveram filhas e filhas, e você pode imaginar que essa história de Caim e Abel acontece aí uma humanidade já muito desenvolvida, né, já muito avançada. Eu ainda brinco assim, que se fossem mesmo só eles 4, então o Caim poderia ser considerado o maior genocida da história, porque ele teria matado 25% da população, né? E não é esse o caso. Então, aquilo que nós temos aqui do capítulo 1 ao 11, não é para explicar tudo da Bíblia, tudo desse período, é apenas algumas coisinhas, né? Então, aqui você tem coisas marcantes, criação do universo, o início da vida, Adão e Eva, o pecado original, o castigo, Caim e Abel, o início da civilização, Enoque, Noé, dilúvio e Torre de Babel. Então são os elementos que você tem aí nesse trecho de Gênesis, que é uma informação muito pequena diante do tempo e que tudo isso aí transcorreu, tá? Aí nós temos o capítulo 2. No capítulo 2 começa a história, né, de Abraão. Aqui a parte 2 vai do capítulo 12 até o 25. Né? Então, Abraão é uma personalidade vital dentro do plano de Deus. Inclusive, Deus havia prometido a ele, né? Seu nome será conhecido, engrandecerei o teu nome, seu nome será famoso. Então, aquele chamado de Deus ali, em Gênesis 12, 1 a 3, ele é essencial, tá? E aqui nós temos, nesse período de Abraão aqui, o plano de Deus envolvendo Israel e, através desse plano, o alcance de todos os povos. Não vamos esquecer que ali no capítulo 12, versículo 3, Deus já revela o que vem à frente. Ele diz ali, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? E aí Abraão, você vai olhar para a vida de Abraão, aquela fé em Deus, em suas promessas. Ele foi provado ao extremo, precisou esperar 25 anos, quando seu corpo já estava amortecido, para ter um filho, e aquele filho é um milagre, ele viu a fidelidade divina, ele tem ali a aprovação, tendo que sacrificar o filho. Né? Nós temos ali promessas sobre a vida de Abraão, aliança com Abraão, e nós temos ali um relacionamento pessoal entre Deus e um homem. Abraão vai ser conhecido, fica conhecido como o amigo de Deus. Aí
nós vamos ver ali, Abraão teve a promessa de ser pai de uma grande nação, aliás, pai de muitas nações, né? Esse era o significado de Abraão. Quantos povos surgiram dele, o nome dele ficou famoso, sua descendência herdaria ali a terra das suas peregrinações, os povos seriam alcançados através da sua vida. Então, a vida de Abraão é, de fato, um presente de Deus para nós. Na terceira parte, nós já temos a história de Isaac, e a biografia dele é a mais curta entre os três patriarcas, né? Quase que ela é um simples elo entre a história de Abraão e a história de Jacó. Parece que ele foi muito pacífico, tranquilo, né? Vamos lembrar que ele teve um irmão por meio por parte de pai, né, que era da Agar, mas que Deus deixou muito claro que o plano dele não seguiria através de Ismael, seguiria através de Isaac. E essa situação entre Isaac e Ismael, ela acabou provocando conflitos até os dias de hoje, né? Basta você ver aí o conflito entre judeus e árabes, é consequência aqui desse relacionamento que Abraão tem com Agar. Já era Ismael, mas ele não era o herdeiro das promessas, mas era filho de Abraão. Então nós temos aí todo esse conflito, porque Ismael é o pai dos árabes. Aí a gente chegando na parte 4, temos a história de Jacó. E a história de Jacó ela é marcada pela escolha divina. Por quê? Ele também tinha um irmão, e nesse caso o irmão era mais velho, que era Esaú. A tendência normal seria Esaú ser o herdeiro das promessas, isso seria o normal, mas como nós vemos na história, ela segue por outro rumo. Ele engana o irmão, pega o direito de primogenitura, engana o pai, recebe a bênção no lugar do irmão. E aí a gente também vê que na vida de Jacó teve muito momento tenso, né? Muito momento tenso. Você vê que o fato dele ter enganado o irmão, enganado o pai, isso vai levar ele a fugir, quando ele vai ter então um encontro revelador com Deus. Nós temos ele na casa do tio dele, Labão, ali sofreu, trabalhou 6 anos pela mulher que ele gostava, que era Raquel, né? Aí foi enganado, recebeu Lia, teve que trabalhar mais 6 anos para ter a Raquel também. Depois trabalhou 7 anos por Raquel, perdão, 7 anos por Raquel, 7 anos por Lia, e depois mais 6 anos ele teve que trabalhar para ele mesmo, né? Mas teve ali 12 filhos e mais uma filha, né? Passou por coisas assim fortes demais. O capítulo 32 de Gênesis eu acho maravilhoso, é quando ele luta com Deus, o nome dele é mudado de Jacó para Israel, né? E vai passar aflições muito grandes, inclusive com os filhos, né? Até o capítulo 37 se estende a história dele. E aí a gente chega na história final, que também é uma história longa, que é a história de José, que é uma das mais significativas do livro de Gênesis, né? E a meu entender, também do livro do Antigo Testamento. Aliás, olha, aqui uma dica para você. No meu canal, Missão Atenas, você tem ali cerca de 100 vídeos, 100 mensagens sobre a vida de José. Então é só você entrar lá, Jornada com José, até eu dividi em 2 partes, mas é tanta coisa linda que Deus faz na vida de José que serve de lições para nós até hoje. São muitas coisas grandes, profundas, abençoadas, né? O José, ele vai ser vendido pelos seus irmãos, ele vai num primeiro momento, prosperar ali no Egito, depois ele vai ser acusado injustamente, vai para a cadeia, mas no final das contas, ele interpreta os sonhos dos servos de Faraó. Um deles morre, o outro é recolocado no seu lugar, ele então se torna o vice-governador do Egito. Então, isso tudo explica como é que o povo o descendente de Abraão, né? O povo judeu, o povo israelita, vai parar no Egito e fica lá 400 anos, que, aliás, era uma das promessas que Deus havia feito para Abraão, que o povo dele ia ficar ali 400 anos. Então, tudo isso faz parte dessa história de José, tá? E aí nós vamos dar uma olhadinha aqui
nessas revelações divinas no livro de Gênesis. Nós temos falado um pouco, né, sobre essas revelações aí divinas e o que nós aprendemos, o que vem de Deus para nós sobre Gênesis. Vamos lembrar que a Bíblia ela é descrita como uma revelação especial de Deus. Por que especial? Porque a revelação natural é aquela que nós temos no mundo criado, né? Mas além da revelação de Deus no mundo criado, nós temos essa que é da Bíblia. E Gênesis começa essa revelação, né? Vamos lembrar que através da Bíblia, Deus vai se revelando. Deus vai se revelando através do que ele faz e do que ele diz. E Deus vai revelando a si mesmo e o seu plano à medida que a gente lê. Aqueles acontecimentos narrados ali são verdades divinas que ele quis que viessem até nós, de uma forma progressiva, gradativa. Deus vai passar para nós aquilo que é essencial. À medida que nós lemos as Escrituras, nós vamos conhecendo Deus e sua vontade, e seu plano, seu propósito, e o que é o mundo, e o que nós somos, e começa aqui em Gênesis algumas coisas. Então vamos ver algumas coisas sobre essa revelação de Deus. Primeiro, né, Deus como origem de tudo. No princípio, Deus. Você veja bem que a Bíblia não perde tempo tentando provar que Deus existe, que não existe, ou isso, aquilo, outro. No princípio, Deus. Ele fez os céus e a terra. Então começa aqui e a partir daqui Deus vai expondo, revelando como tudo começou, porque nós chegamos nessa situação, a criação como um todo do universo, a vida, o ser humano como algo especial em quem ele sopra o fôlego da vida, o pecado que trouxe tantas consequências, né? Tudo está ali. O plano de Deus vai sendo revelado aos poucos, usando Abraão, Isaac e Jacó para formar uma descendência, lá no futuro trazer o berço do Messias, fazer dessa nação o berço do Messias e trazer o Messias para a nossa história. Então, a primeira pergunta da vida, que é de onde eu venho, o livro de Gênesis vai responder, né? A segunda, aliás, deixa eu só aqui pegar, porque de modo sintético e narrativo, o livro de Gênesis nos oferece informações não apenas sobre a origem da terra, da vida do homem, mas mostra a origem do pecado, da morte, do mal, da família, da civilização, do governo humano, de Israel, do conceito de redenção, dos diversos idiomas, e temos ainda o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? Seria uma mensagem de redenção. Então, Deus, quando amaldiçoa ali a serpente, ele fala: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. E a semente da mulher esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Qualquer pessoa que conhece um pouquinho da Bíblia sabe o quanto essas ideias aqui, elas são profundas e fazem parte dessa revelação de Deus sobre o seu Messias, né? Mas vamos lá. A decadência da humanidade, né? Vamos lembrar que há um contraste, porque ali em Gênesis 1:31 há uma perfectibilidade divina. E viu Deus tudo quanto ele havia feito, e tudo era muito bom. Mas, lá também mostra, o homem peca, e ali em Gênesis 3:17 está escrito: homem, maldita é a terra por causa de ti, com dores comerás delas todos os dias da tua vida. Também espinhos e cardos te produzirá, até que tornes ao pó, porque és pó e ao pó tornarás. Né? Então, ali é o começo de tudo. Vamos lembrar que quando você começa a ver a história depois da queda, o fato ali de Caim ter matado Abel, como eu disse, é um acontecimento entre inumeráveis acontecimentos, mas já mostra essa maldade humana do irmão matar o outro. E lá no capítulo 6, quando Deus vai mandar o dilúvio, fala que a perversidade das pessoas tinha crescido muito sobre a terra, né? Você vê ali uma decadência da humanidade, e por isso vem o dilúvio. E a história da Bíblia é uma história de homens pecadores, né? Desde Abraão, Abraão pecou, Isaac, Jacó, os irmãos de José, a gente vai lendo a história e a gente vai vendo essa decadência da humanidade, essa imperfectibilidade, né? Isso é bom, porque o livro já traz
esse realismo sobre a natureza humana, sobre a maldade do homem. Então a Bíblia não oculta o pecado dos seus heróis. Aqueles a quem Deus usou para realizar o seu plano sobre a terra, eles eram pecadores, cometeram erros como todas as demais pessoas, né? Bom, agora aqui talvez um elemento assim essencial na história dada em Gênesis é Israel como veículo da revelação e da ação divina na história. É como se eles fossem ali o meio pelo qual Deus vai efetuar o que ele precisa efetuar. Então aqui, a partir de Gênesis 12, ali, como nós vimos, com a chamada de Abraão, a aliança que Deus faz com ele, as promessas, tudo vai ser pautado a partir daqui, né? Tudo vai ser pautado a partir daqui. Tudo que for feito e dito por Deus será feito em e a partir dessa descendência física de Abraão, através da qual ele vai trazer a sua salvação e a sua redenção para o mundo. Vamos lembrar daquilo que Jesus fala em João 4:22. A salvação vem dos judeus. Mas nós vamos ver ainda o quê? Nós vamos ver como, em Gênesis, um Deus como um Deus de propósito. Nós vamos ver finalidades divinas. Ele não chamou Abraão por chamar. Ele não fez o que ele fez na vida de Jacó, de Isaac. E mesmo, talvez sim, é um exemplo muito bom, o exemplo de José. Porque José, você vê que os irmãos intentam mal, mas Deus usa esse mal para os seus propósitos. Então, nada pode impedir os propósitos de Deus na humanidade. Nada pode impedir Deus de fazer aquilo que ele quer fazer. Ele é um Deus de propósito e ele vai realizar aquilo que ele quer realizar. Então, aprendemos que Deus é um Deus de propósito. Outra coisa que nós aprendemos é que Deus é um Deus de aliança. Pelo menos por 25 vezes a palavra aliança aparece nesse livro. O que são alianças, gente? São pactos, conexões, compromissos, acordos, que sempre são determinantes na vida dos indivíduos e na vida das comunidades. Tudo na vida de Abraão, Isaac e Jacó girou a partir da aliança que Deus fez com eles. Tudo na história de Israel girou a partir da aliança que Deus fez com eles. E essa aliança, esse pacto, esse compromisso, teve como consequência a salvação do mundo, né? Então, por quê? Porque as alianças, elas envolvem promessas, e promessas não são só palavras. Promessas são aquilo que hoje alguns pensadores modernos chamam de atos de fala. Quando você fala algo, você está fazendo algo, né? Então, se Deus disse, eu vou fazer algo na sua vida, eu prometo, aquela promessa de Deus, aquele compromisso de Deus, através do que ele disse, terá efeitos muito fortes na história da humanidade. São ações que geram outras ações e que conduzem as coisas para uma determinada direção. Então, Deus é um Deus de aliança. Bom, outra coisa que nós vamos ler aqui já começa a entender o caráter de Deus, né? Vamos olhar Deus como abençoador, como todo-poderoso, como provedor, como orientador, como revelador. Então, você começa a ver o caráter de Deus como o juiz, como aquele que pune o mal, como aquele que recompensa o bem, como aquele que tem valores éticos para apresentar, né? Mandamentos, estatutos, né? Pune pecadores ali. Então, isso começa a revelar quem Deus é, porque nós estamos vendo, a princípio, a história desse Deus. E, por fim, quero só fazer uma menção aqui dos nomes de Deus, né? Não são apenas nomes casuais. Os nomes de Deus fazem parte da autorrevelação de Deus. Os nomes explicam um pouco daquilo que Deus é. Então, assim, se ele como acontece ali, né, Abraão vê a provisão divina, então ele chama ali Deus de Yahvé, Yahvé Jiré, o Deus que provê. Ou então Deus se apresenta para Abraão ali no capítulo 17 e fala, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Por que Deus usa esse nome? Porque ele é um homem de 100 anos e o corpo dele já está amortecido, ele já não tem mais vigor, mas ainda assim Deus fala que ele é o Todo-Poderoso, ele é o Shaddai, né? Ou quando Deus aparece ali para Agar no capítulo 16 e ela chama ele de El Roi, o Deus que me vê, porque agora ela teve uma experiência de Deus olhando para ela. E daí por diante, os nomes de Deus
são formas pelas quais Deus se faz conhecer. Esses nomes, às vezes, o próprio Deus deu a si, ou outros tiveram alguma experiência e atribuíram esse nome a Deus. Seja um ou seja outro, são formas através das quais nós ficamos aí conhecendo um pouco mais de Deus. Então, quero aqui chegar ao fim, né, dessa nossa aula aqui dentro, caminhando pela Bíblia. A minha ideia é essa mesmo, não são vídeos muito longos, né? Mas eu queria deixar aqui talvez aquilo que para mim resume o livro de Gênesis, porque aqui nasce um conceito central. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar que essa palavra, né, essa designação divina, vai acompanhar agora Deus por toda a Bíblia. Quando ele se manifesta lá para Moisés, ele diz: sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por causa dessa conexão é que nós sabemos que o Deus que nós adoramos é esse aí, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É quando você fala assim, você casa com uma pessoa, e aí, por exemplo, né, quem é o pastor Hélio? Qual o pastor Hélio? Ah, o pastor Hélio da Lídia, né? Então já sabe. Ah, que Lídia? Lídia do Hélio. Então essa aliança, ela nos conecta a alguém de tal maneira que a nossa identidade fica ligada com a da pessoa. E Deus ficou com a sua identidade ligada a Abraão, Isaac e Jacó. Então quero aí, se você quiser inscrever no meu canal, tá aqui, tá bom? Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, aí também está aqui à sua disposição. Então, que Deus abençoe você, que Deus derrame a graça, o amor, a bondade dele para a sua vida e que você possa continuar comigo caminhando pela Bíblia.